paz seja convosco, irmãos. Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Por favor, abram a palavra do Senhor. No livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Amém? Assim está escrito. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Quero me ater à parte B deste versículo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Creio que este ano é um ano de abrir o entendimento e adquirir conhecimento. Também creio que este ano é o ano que nós devemos aprender a orar efetivamente, de uma maneira muito mais contundente do que costumeiramente nós temos feito. Sair da rotina da oratória para uma oração que leva a uma intimidade profunda com Deus. Sair daquela oração religiosa para que a verdadeira oração que surge do mais profundo do coração possa chegar de verdade ao trono da graça. Porque assim nós iremos experimentar da presença, do poder, da unção do Senhor em nossas vidas. Assim nós iremos apalpar as promessas que tanto desejamos, ou que nós esperamos que aconteça em nossa vida. O justo viverá pela fé. Oração e fé é a armas poderosa do Senhor, que nos foi concedida através do Espírito Santo, para destruirmos todas as armas de Satanás contra a nossa vida. E uma imposição do Senhor para nós é orar. E como a nossa carne é fraca em oração, a nossa carne consegue nos convencer através de emoção, de sentimentos, de pensamentos, para não orarmos. Então agora eu quero te convidar a orar. Você está aqui para adorar, para orar e para ter uma intimidade com o teu Deus. E somente através da oração isso é possível. Somente quando você abre a tua boca e clama: Senhor, ajuda-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o fardo está pesado. Senhor, eu não estou conseguindo compreender a tua vontade em mim. Este é o lugar, este é o momento, para que todas as armas que nos impedem de orar sejam anuladas e nós venhamos orar como o Espírito deseja que nós oremos. Na verdade, ele diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então apenas abra a tua boca e fale com o Senhor exatamente aquilo que você está necessitado, aquilo que realmente é importante para você. E nós vamos falar um pouco sobre oração nesta noite. A igreja precisa voltar a orar.
Caso contrário, seremos frágeis, fracos, e o inimigo irá nos derrotar. Amém, irmãos? Como eu gosto de falar, se possível, levante a tua mão. E ore agora comigo. Não apenas balbuceie, não apenas murmure, mas levante a tua voz e ora: Senhor, Senhor, nós estamos diante de Ti neste momento. Entramos na Tua presença através da adoração e do louvor. E como, Senhor, as letras desses hinos proclamaram a Tua majestade, a Tua glória, o Teu poder. Proclamaram que o Senhor é Deus. Proclamaram que não há outro nome, o qual é, Senhor Deus meu, importante, necessário, absoluto, o qual poderá salvar qualquer pessoa. A salvação está no nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação, a bênção está no nome daquele que é poderoso, no nome daquele que veio, se manifestou em carne e destruiu todas as obras de Satanás da nossa vida. Senhor, o teu povo clama pela tua graça, pela sua misericórdia, pela sua ajuda. Clama, Deus meu, para podermos vencer, Senhor Deus, ó Pai amado, a nossa fraqueza espiritual. Clama, Senhor, para vencermos a incredulidade do nosso coração, assim como aquele pai diz para o Senhor: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E é assim, Senhor, que muitos, por causa da incredulidade, acabam não orando como deveriam orar, acabam, Senhor Deus, não se aproximando de Ti como deveriam se aproximar. Mas que o espírito de incredulidade nessa noite seja expulso em o nome de Jesus Cristo, e a igreja venha levantar-se com poder, com autoridade, Senhor, com ousadia, para orar aquele que tem poder para abençoar, para curar, para restaurar, para fazer nova todas as coisas. O Senhor, é através da oração que o Senhor move, Senhor Deus. O Senhor muda as circunstâncias, o Senhor transforma, Senhor Deus meu, lágrimas de choro em lágrimas de alegria. O Senhor tira, Senhor Deus, os homens das prisões e leva, Senhor Deus, a uma vida de liberdade. É através da oração que o doente é curado, é através da oração que o seu poder opera para restaurar a família, é através da oração, quando um povo clama, que até uma nação é transformada, é mudada, é, Senhor Deus meu, salva para a glória do Teu nome. Que este tempo, Senhor, do 2025, seja o tempo que o Teu Espírito toque naqueles que são sedentos, naqueles que são espirituais, naqueles que estão disponíveis para se colocar na brecha, para orarem, Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, para fazer mover a terra como é nos céus, para fazer acontecer na terra, diante dos incrédulos, o impossível, Senhor, porque só Tu é o Deus do impossível, é o Senhor que opera aonde o médico não pode operar, é o Senhor que opera aonde o psicólogo não pode operar, é o Senhor que cura aonde o medicamento não pode curar. Portanto, Senhor, mãos santas se levantam agora, clamando: Senhor, tem misericórdia desta geração, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Desperta a igreja em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desperta a Tua igreja para se colocar na Tua presença em oração, porque a oração move as Tuas mãos para abençoar. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que as Tuas mãos não estão encolhidas para abençoar. Portanto, se a igreja se humilhar, se a igreja pedir perdão dos seus pecados, se a igreja se arrepender dos seus pecados, a Tua palavra diz que o Senhor irá perdoar, o Senhor irá agir em nosso meio, o Senhor mudará a situação daqueles que oram, daqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, daquele, Senhor, que quer ver o Teu poder atuando em todas as dimensões, Senhor, da nossa vida. Ó Espírito Santo, dá ousadia à Tua igreja para orar,
Não, Senhor, aquela oração mesquinha que é apenas olhando para o seu eu, olhando para as suas próprias necessidades, mas orar, Senhor, com compaixão, pelo que sofre, pelo que está doente, pelo que está aflito, pelo que está cansado, pelo que está sobrecarregado, pelos que estão distantes, pelos que estão, Deus meu, são incrédulos, pelos que estão viciados, pelos que estão perdidos. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a orar. Em o nome de Jesus, e que esta palavra, Senhor, hoje fale aos nossos corações. Fale ao nosso espírito e nos sensibilize, Senhor, para que através, Senhor, do nosso clamor, os nossos olhos vejam a Tua glória agindo na terra, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Digam glória a Deus. Repete comigo: a oração é intimidade com Deus. Aleluia, sente-se por favor. Amém. Há tanto a falar sobre oração. É uma das principais condutas da vida do crente, é a oração. É através dela que as coisas acontecem. É através da oração que muda o Senhor circunstâncias, situações. É através da oração que Deus cura, liberta, transforma, vivifica. E a oração, ela é sempre profética. A oração, ela lança no mundo espiritual o desejo do coração para que algo aconteça. Nós não oramos para mudar passado, porque o sangue de Jesus nos perdoou e muda o nosso passado. Nós oramos para a atualidade e oramos para o futuro. A oração é um clamor, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda dos menos favorecidos ou dos fracos, para um Deus que é poderoso, que opera milagres, prodígios e maravilhas. As mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. O problema é que a oração não está subindo ao trono do Senhor, porque é uma oração que tem medo, é uma oração que apenas alegra a carne e não alegra o Espírito Santo. É uma oração voltada para o umbigo, para o seu próprio eu. É uma oração que não espelha diante do Senhor a vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Ele é Senhor e Ele é digno de receber as nossas orações. E a oração, ela vem como um mandamento, como uma ordem, desde o salmista, dos profetas, dos apóstolos e até do próprio Senhor Jesus. É a nossa comunicação com o Pai. E não tem como orar se não for em o nome de Jesus. Na palavra de Deus, na Bíblia está escrito: não há outro nome pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser Jesus Cristo. E tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, o Pai vos concederá. Então toda a oração precisa ser feita em o nome do Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo, senão através do amado Filho Jesus. Ah, mas eu oro a Deus em um nome de outra pessoa.
então a sua oração não passará do topo da sua cabeça, porque Deus não aceita a oração em um outro nome, a não ser através do nome de Jesus. E nunca se viveu uma época onde a necessidade de orar é como este tempo. Veja que tudo aquilo que é espiritual para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa vivência com Deus, o inimigo tenta barrar. O inimigo tenta barrar o seu conhecimento da palavra. O inimigo tenta barrar a leitura da palavra. O inimigo tenta barrar a sua boca para falar com Deus. O inimigo tenta barrar o seu clamor para ser batizado com o Espírito Santo. Ele gosta que você fique do jeitinho que você está dentro da igreja, sem se envolver com nada, sem dar muito passo, sem se aprofundar em nada, mas apenas aquele crente religioso que só olha, que entra, que ouve, que sai. Mas a palavra fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E praticar a palavra está o contexto de tudo aquilo que agrada a Deus. E uma das principais coisas que agrada a Deus é a oração. Crente que não ora é crente abatido, desanimado, fraco. É crente que não experimenta milagres, é crente que não passa no deserto. É crente que só nega as coisas de Deus. É crente que só contempla os outros, dá testemunho da glória do Senhor. É crente que duvida do milagre do outro. É crente que não é cheio da unção, do poder do Espírito Santo. É crente que não toma decisões ao lado de Deus e para com Deus. Então, todo crente em Cristo precisa desenvolver a oração. Ah, mas eu tenho vergonha. A vergonha não procede de Deus, procede de Satanás. O Senhor diz, abra a tua boca e eu encherei. Tenho certeza absoluta que quando você passa por uma situação de alguma enfermidade, quando você vai no médico, você sabe explicar para o médico exatamente o que você está sentindo. A oração é isso. É explicar para Deus exatamente o que você está sentindo, o que você precisa ser mudado, transformado, vivificado, aprimorado, aperfeiçoado nele. Não é fugir dele, não é se esconder dele, não é se fazer de fraco e covarde, porque a palavra de Deus diz que ele não se alegra com os covardes. Você precisa ser forte, corajoso, levantar-se e ir para a guerra que só você pode e só você está enfrentando e pode vencê-la. Está me compreendendo, igreja? Está me compreendendo, igreja? A oração é uma arma de guerra. Olhe, desde Gênesis e Apocalipse, é a oração segundo a vontade de Deus, que mudou a história, que mudou vidas, que operou milagres, que salvou famílias, que salvou povos, que mudou países. Escuta, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, assim está escrito. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões. E era um número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Aleluia! Ele é digno de ouvir as suas preces, de ouvir o seu clamor, de ouvir a sua oração. Nós devemos orar porque Ele é digno. A oração precisa fazer parte
da nossa vida, do nosso cotidiano, ela é importante e fundamental para a saúde espiritual do crente em Cristo, para se aproximar de Deus por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, o Senhor. A oração é invocar o nome do Senhor, é clamar ao Senhor, é levantar a sua alma ao Senhor, é buscar ao Senhor, é aproximar-se do trono da graça, é achegar-se perto de Deus. Então, quando você ora, acontece tudo isso aqui. E quantos cultos de oração nas igrejas já foram fechados? Porque não há interesse em orar. Se não ora na igreja, não ora em casa. Não adianta dizer para mim, pastor, eu não vim para o culto, mas eu fiquei em casa, eu orei em casa, eu assisti o culto. Muitos mentem sobre isso. E apenas para querer demonstrar que é espiritual, mas não é. Se não ora na igreja, não ora em casa. Porque se você tem um costume de orar na sua casa, seja onde for, no teu trabalho, na igreja você ora. E se você ora na igreja, você ora em qualquer lugar ao qual o Espírito toca para que você ore. Porque a oração é a vida espiritual do crente. Estão me compreendendo, irmãos? Você precisa desenvolver oração. E alguns oram 5 minutos e dizem, tá bom. Não é o tempo, é a qualidade. Se em 5 minutos você não orou com qualidade, você não vai orar 1 hora com qualidade. Por isso, muitas coisas não acontecem. Porque é aquela oração que não agrada a Deus. Que Deus não pode pegar ela como uma semente para brotar e gerar a vida. E tem pessoas que ficam tempos e tempos dizendo, Deus ainda não me ouviu, Deus ainda não me respondeu, eu não sei o que acontece, porque está acontecendo isso comigo. Sabe o que está faltando? Busca. Quando você entender que a igreja é o local santo, não porque é um templo, é porque santo é o local que está os santos. Deus olha para Moisés e fala para ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, porque Deus estava ali. Se você não crê que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, e esse lugar agora se tornou santo, então você está no lugar errado. Ele está aqui porque você está aqui. Esse lugar se tornou santo porque você é santo. As mãos dele estão estendidas porque Deus sabe que a sua oração tem poder. Deus levanta homens e mulheres em períodos para interceder, para orar em favor de situações e causas que aparentemente são impossíveis. Como é gostoso nós olharmos para alguém que orou e viu Deus mover em seu favor e operar algo que era impossível aos seus olhos. Portanto, a oração não trata com coisas possíveis, mas sim com as impossíveis. E a igreja foi chamada para realizar o impossível nessa terra. Você é um homem e uma mulher de Deus para operar o impossível aos olhos dos homens nesta terra. Quando o Senhor termina esse versículo, esse capítulo 5, fala de Elias. E Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mesmas dúvidas, mesmas incertezas, mesmas preocupações que nós. E ele diz a palavra de Deus, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Impossível! Como o único homem ora para que a natureza pare e não derrame água sobre a terra, e não tivesse cultura, e não nascesse nada.
E diz a palavra de Deus que passou um tempo, orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração é para realizar o impossível que nós não podemos fazer. Então não tem como desanimar no período de batalha espiritual e de oração em favor de algo. Eu já orei, mas Deus não. Você tem que fazer como aquela mulher que batia na porta do juiz. Constantemente ela ia lá e batia na porta: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz iníquo, diz a palavra de Deus, um homem que não tinha dó e nem piedade de ninguém, ele disse: eu vou ter que atender essa mulher, eu sendo um homem de coração duro, vou atender esta mulher porque ela me importuna de dia e de noite. Então eu tenho que importunar Deus? Não, você tem que demonstrar a Deus que a tua oração é verdadeira, que o que você está orando é necessário para você, que o que você está orando é importante para você. É o desejo do teu coração. Alegra-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu falava para os meus filhos quando eles eram pequenos, quando eles estavam jogando videogame na sala. Toda vez eles deixavam lá o videogame com os fios jogados no chão. Eu falava: por que vocês não pegam e não enrolam? Guarda isso daí, uma hora a gente vai passar e vai tropeçar e vai quebrar isso daí. E um dia eu fiz de propósito, passei e derrubei tudo. E eu disse para eles: se não é importante para você isto, não é importante para mim, porque isso é de vocês. Se não é importante para você, meu irmão, não vai ser importante para Deus. Você não está demonstrando, nem dando valor àquilo que você está pedindo ao Senhor. Porque se for importante, você vai continuar batendo nas portas do Senhor até Ele te abençoar. Ninguém desiste daquilo que é importante, daquilo que é necessário. Isto é um sentimento de derrotado, de perdedor. E Deus diz: vós sois mais do que vencedores, não perdedores. O crente que não ora é perdedor. Eu não vou dizer para você que você vai orar agora e vai acontecer o milagre hoje. Mas eu vou dizer para você que você vai orar agora e vai plantar no mundo espiritual a tua oração. E no tempo certo as coisas vão acontecer. Está me ouvindo, igreja? Então você precisa orar, porque Ele é digno. Nós temos todas as razões para constantemente orarmos. E Deus, orar a Deus, nos momentos de tristeza, de insegurança, de medo, de perseguição, de doenças, de ansiedade, de fraqueza, de dúvida, quando nos sentimos desanimados, quando os seus olhos lhe mostram a realidade do problema, mas o seu Espírito lhe mostra a solução que vem do poder da oração em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando você ora, você precisa mudar o seu sentimento, as suas emoções acerca da situação que você está vivendo. Você precisa começar a criar no seu coração uma expectativa de que Deus já operou, de que aquilo já é teu, já pertence a você, em o nome de Jesus. Então a minha recomendação é: levanta e anda em direção a Deus. Levanta e venha buscar a Deus. Quantos estão em casa porque estão chateados, porque estão deprimidos, porque estão nervosos, porque estão abatidos e não vieram buscar a Deus? Vai continuar do mesmo jeito. Eu sempre lembro de um testemunho poderoso, um dos maiores milagres que os meus olhos viu com uma pessoa conhecida, Pastor Carlos. Logo que inaugurou a igreja, lá onde eu morava, um homem de Deus, que foi mexer no encanamento da sua casa e usou lá pinche para tentar tapar,
E quando ele mexeu com o pinche, caiu água, o pinche explodiu e caiu no rosto dele. E quando ele puxou o pinche arrancou toda a parte do olho dele, arrancou sobrancelha, pálpebras. E ele e a esposa entraram em desespero, angustiados, e vamos chamar a ambulância, vamos para o hospital. Ele disse: não, eu quero ir para a igreja. Quando nós entendermos isso, muitas coisas vão mudar em nossas vidas. Vir para a igreja não é religiosidade. Vir para a igreja é para estar na presença do Deus vivo. Eu quero ir para a igreja, mas você não pode ir para a igreja, precisa correr para o médico fazer alguma coisa aí. O Senhor, médico dos médicos, é que vai cuidar de mim. E ele chegou lá na igreja, não conseguiu entrar por causa das luzes, que doía muito. E lá na calçada, nas escadas da igreja, ele foi curado. Um milagre aconteceu. Deus fez voltar a pálpebra dos seus olhos e ele não ficou cego. Foi um dos testemunhos mais impactantes que eu pude ver, porque era o meu pastor. Parece que hoje a igreja não vê milagres. Milagres reais, contundentes. Milagres que ajudam a incredulidade dos que estão precisando de misericórdia. Porque hoje só se prega prosperidade, abundância, riquezas, boa vida, fartura. Lembro em duas situações aqui na igreja. Uma jovem que estava perdendo a visão. E numa vigília, nós orando por ela aí no meio da igreja, ela levantou e começou a ler as placas da igreja. Deus restaurou a visão dela aí nesse meio. Outro homem que tinha uma paralisia nas pernas. Eu não sou de falar isso publicamente, porque o testemunho não é para exaltar a igreja, nem exaltar pastor. O testemunho é para exaltar e glorificar o nome daquele que é poderoso para operar milagres e prodígios. E eu exalto Jesus por isso, porque foi ele que fez. Paralisia infantil, nunca tinha colocado o calcanhar no chão. E durante uma vigília, naquele cantinho do púlpito, nós encerramos a vigília e ele ficou chorando aqui. E ficamos preocupados com ele. Eu fui até ele e falei: meu irmão, o que está acontecendo com você? Você está passando mal? O que houve? Ele disse: olha para os meus pés. Eu olhei, não vi muita coisa. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu estou com o meu calcanhar no chão. Eu nunca pisei com o meu calcanhar no chão. Esse Deus continua operando na vida dos que creem, na vida dos que buscam, na vida dos que oram. Independente do tempo que leva, Deus sempre nos ouve e nos responde e nos abençoa. Aleluia! Estou falando de alguns testemunhos que os nossos, mas foram tantos, dentro da minha própria família. Então eu não estou aqui falando para vocês de uma teologia, de uma teoria. Eu estou falando de vivência com Deus. E é esta a vida da igreja. E é assim que devemos ser e viver e para o Senhor. A sua maior fidelidade tem que ser com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida. Você tem que procurar analisar seu coração e tirar de dentro dele aquilo que te impede de ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. Você vem para a igreja não é para ficar dando beijinho no outro e nenhum, e se alegrando, e falando, e andando para lá e para cá. Você vem para a igreja e entrar na igreja com temor, porque o Deus se faz presente, o Senhor está em nosso meio, e Ele diz: onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu se faço presente. Então você tem que ter temor, tem que estar atento, tem que estar disposto, tem que estar esperando Deus falar com você. Porque a qualquer momento, o Espírito Santo vai te tocar, vai falar com você, vai operar milagres em sua vida, em nome de Jesus. Não é o pastor. Somos apenas aquele que se colocou na brecha. Escuta. Ore segundo a vontade de Deus e esteja na vontade de Deus.
Há muita oração que não está dentro da vontade de Deus. E há muita oração que não é respondida porque a pessoa não está dentro da vontade de Deus. Então, ore dentro da vontade de Deus. E esteja dentro da vontade de Deus. A Bíblia nos fala tantas coisas sobre o bloqueio de oração. Uma delas eu acho impactante. Deus fala para o homem: se você estiver brigado com a tua esposa, se você estiver com inimizade com a tua esposa, Deus não ouve a tua oração. E vice-versa. Se você, esposa, está maltratando, humilhando o teu marido, Deus não ouve a sua oração. Se você, homem, está menosprezando, humilhando a tua esposa, Deus não ouve a sua oração. Oração é coisa séria. Então a igreja precisa aprender a orar de verdade. Não é aquela oração motivada por uns acordes, ou pela gritaria de uma eloquência numa pregação. A oração tem que ter profundidade de espírito, de alma, e tem que ser como aquela mulher que chega diante do Senhor e derrama o bálsamo aos seus pés e o adora. A oração é aquela que às vezes você não vai conseguir falar, mas as suas lágrimas será o pedido de socorro a Deus. Sensibilidade e temor diante de Deus. Quem crê na oração não se acostuma com aquilo que está de errado. Quem crê na oração não se acostuma com a enfermidade. Quem crê em oração não se acostuma com o pecado e com as dificuldades que enfrenta. Porque sabe que a oração move o poder de Deus em seu favor. E não é por causa deste ou daquele, é para a glória de Deus. Aleluia! Porque Deus quer mostrar a sua glória a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, jovem. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. É verdade, em alguns momentos nós não sabemos o que mais falar. Mas olha o que ele diz: mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus para você, ele diz: eu sei o que eu penso sobre vós. É pensamentos de paz, é pensamentos de vitória, é pensamento de realizações, é pensamento de conquistas, para vos dar o bem que vós desejais. Então Deus pensa que a sua vida, sim, pode ser e deve ser abençoada. Mas para isso você tem que orar e crer em nome de Jesus. Muitos acham que é vontade de Deus viver os problemas. Viver problemas atrás de problemas. Não, esta não é a vontade de Deus. Ele pode estar usando um problema para cumprir em você a vontade dele, para que você realmente prove do seu poder. Nós usamos muito a expressão viver o sobrenatural. Sobrenatural, já está claro a palavra, é algo além do normal, de aquilo que a mente humana não compreende. E aquilo que o Senhor fala, que não anda por vista, é aquilo que nós não vemos, não tocamos. Sobrenatural é aquilo que se opera no mundo espiritual. E a palavra diz: vós já fostes abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Aleluia.
Então a tua cura, a tua libertação, a tua vida, a tua família, tudo que se refere a você nessa terra está nas regiões celestiais. Basta pedir. Amém. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente, constantemente. Então você precisa desenvolver mentalmente, verbalmente, oração. E isto é você que precisa fazê-lo. Mateus 21:22 diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então o que falta para acontecer? Crer. Crer. Eu gosto da passagem daquele pai que eu citei. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele foi honesto. Senhor, meu filho está morrendo. Meu filho é atacado por demônios. Lança ele no fogo, lança na terra, lança na água. E eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Se tu podes fazer, faça. Ele disse, o Senhor respondeu para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. A situação era complicada e difícil, o coração daquele pai já estava desesperado, já não sabia mais o que fazer. Então ele olha para o Deus Criador dos céus e da terra, Cristo, e diz, Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque eu já não creio em mais nada. Imediatamente o Senhor curou o filho dele. Sinceridade. Se você crer, você receberá o que você está pedindo em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versos 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse versículo mexe muito comigo. Não é somente o poder do Altíssimo, é o poder do Altíssimo habitando em nós para operar sinais, milagres e prodígios. Aleluia. Ele diz, eu opero além do que você está pedindo e além do que você está imaginando. Pensamento aqui é imaginação, aquilo que você imagina. Palavras levam à imaginação, imaginação leva a uma ação. Então, o que você imagina, o provérbio diz, aquilo que você imagina no seu coração, assim é. E aquilo que você fala, você vive do fruto das suas palavras. Se constantemente você está dizendo que é difícil, que não dá, que está doente, que está derrotado, que nada muda, que é complicado, que é isso, que é aquilo, então você vai comer do que você está pronunciando, falando. O fruto da tua palavra é o que você vai experimentar. Por isso é importante que o crente declare a palavra, profetize a palavra, fale a palavra através da oração, ore a palavra de Deus, para que haja uma atuação do Espírito Santo. A palavra fala lá no comecinho de Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e essa palavra pairar significa chocar, como uma galinha choca os pintainhos, os ovos. O Espírito Santo pega a tua oração e mediante a tua fé, ele vai criando o que você está pedindo, exatamente como você pediu. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. Vocês estão me entendendo, igreja? Deus está nos ensinando a viver uma vida de fé, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Muitos dizem, eu não tenho fé. Deus está te ensinando a ter fé hoje. Deus está te dando um caminho para que você seja um homem, uma mulher de fé, de oração. Escuta. Ore, porque Ele é digno de nós orarmos a Ele. Ele é digno
de nós estarmos juntos em um lugar orando a Ele. Apocalipse 4, versículo 11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ele é digno. Essa é uma das principais coisas que você tem que colocar na sua cabeça. Segunda coisa, orem de dia e de noite. Não há um período específico para orar. A oração a ordenança é orem de dia e de noite, porque o ambiente se torna um ambiente celestial. Quando você ora, o ambiente natural desaparece e começa a se tornar um ambiente espiritual, um ambiente poderoso, porque o Espírito Santo começa a estar agindo em seu favor. Assim a sua vontade se manifesta. Mateus 6:10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, ore, não tenha preguiça de orar. Terceira vez, orem, porque Deus responde orações, tanto individual como coletiva. Orações individuais. E aquela que diz respeito a minha vida, os meus interesses. Só. Oração coletiva é aquilo que diz respeito à comunidade, que diz respeito à família, que diz respeito até a uma nação. Por isso é importante a oração na igreja. Oração coletiva. Oração onde todos têm um objetivo. A igreja se reuniu para orar, para libertar Pedro, que estava encarcerado. E enquanto ele estava lá, preso, tranquilo, porque ele não tinha medo da morte, nem de nada, a igreja estava reunida orando em favor dele. E diz a palavra de Deus que Deus manda anjos, abre as portas e tira Pedro da prisão. Como é nos céus, na terra. Por isso, quando eu falo para os irmãos, orem. Ore comigo, levante as mãos. Não é uma coisa religiosa. É para que você entregue a Deus o que você veio fazer no culto hoje. Você veio cultuar a Deus. E cultuar significa adorar, orar, temer, ouvir. Amém? E muito mais. Então, ore, porque Deus responde as orações. Haverá momentos que você estará sozinho. E só você estará orando. E através da tua oração, Deus vai operar milagres em nome de Jesus. Deus deseja derramar o seu poder sobre todos os que o buscam constantemente em oração. Atos 16, versículo 25 e 26, diz a palavra de Deus: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos da prisão. O que eles faziam lá? E aí, Paulo falando para Silas: Silas, estamos perdidos, Silas. Amanhã vão nos decapitar. Amanhã vamos nos matar. Cadê os irmãos? Cadê a igreja? Por que ninguém vem nos visitar? Era isso que eles faziam? Murmurando, se lastimando, amedrontados? Não! A palavra fala que eles estavam orando, cantando hinos a Deus. Paulo foi quem disse: para mim, o viver é ganho e o morrer é lucro. Pode matar. Vocês não sabem o que eu vou receber na glória com o Pai. Aleluia. Acham que estão matando, mas estão me dando a vida eterna. Acham que estão cerceando tudo na minha vida na terra. Eu estou ganhando o reino de Deus. Aleluia.
Escuta. Ore para que todos na igreja ouçam a voz de Deus em meio à sua presença e glória. Temos que orar para que a palavra que é falada fale com todos, motive a todos, enxerte fé, ânimo, alegria, para que aquele maldito espírito de comichão que faz com que pessoas se levantem e saiam toda hora, ou mesmo vá embora antes de terminar o culto, seja extirpado da vida dessas pessoas. E eles tenham a condição de ficarem atentos à voz do Espírito Santo. A igreja tem que orar por isso, para que todos tenham uma condição de ouvir a voz de Deus. Salmo 50, 23 diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia. Então, estar no culto pode até ser um sacrifício. Porque você não poderia estar aqui porque está doente. Porque você não poderia estar aqui porque estava cuidando de alguém. Mas a palavra fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu não estou bem, não estou querendo ir para o culto, não. Venha. Venha de cara fechada, venha emburrado, venha triste, venha abatido, venha desanimado, mas venha. Venha nervoso, venha com um punho fechado para dar na cara de alguém, mas venha. Não tem problema. É para vir para o culto. O que você não pode é se ausentar da presença de Deus. Esta é a única reunião que nós temos ainda para ouvir a palavra de Deus, para comungarmos juntos, para vivermos juntos antes da volta de Jesus, ou mesmo antes de entrar algum sistema que proíba as reuniões de cultos. E é mais ou menos para onde está caminhando as coisas. Escuta. Orem até desenvolver o poder da unidade para suprir as necessidades uns dos outros. Ore para que nós sejamos unidos. Ore para que nós tenhamos a coragem de dividir 1 quilo de arroz. O irmão não tem, mas eu também preciso me resguardar, né? Porque minha família, se eu der, eu vou ficar sem. Esse é o pensamento do mundo. Jesus tem uma multidão diante dele. Chama os seus discípulos e fala: alimenta-os. Ele diz: Senhor, olha o tanto de homens, olha o tanto de gente. Não temos dinheiro, não dá para ir na cidade comprar e trazer pão para essas pessoas. E o Senhor disse: eu não estou preocupado com isso, eu quero saber que vocês alimentem eles. O que nós temos? Alguns peixinhos, alguns pães. Senhor, ora, dá graças. E o que acontece? Todos se saciam. E diz a palavra de Deus que ainda sobrou 12 cestos de pães cheios. Isso é viver pela fé, isso é viver uma vida de oração, isso é viver o sobrenatural de Deus, isso é viver na terra como é nos céus. Jesus e Pedro entrando numa cidade e falam: olha, Senhor, aqui nós precisamos pagar tributo. Tem um imposto para entrar na cidade. Pedro, paga aí. Senhor, não tenho nada. Aí ele manda Pedro simplesmente ir lá no banco pegar um dinheiro emprestado. Foi isso que aconteceu? Não, olha o absurdo que Jesus fez com Pedro. Pedro, vai lá no mar. Vai lá no mar. Vai vir um peixe. Você vai pegar o peixe, vai tirar a moeda de dentro da boca do peixe e vai entregar para pagar o imposto para mim e para você. Você iria, meu irmão? Pedro disse: Senhor, eu sou pescador, mas isso eu nunca fiz. De tantos peixes que eu pesquei, de tantos peixes que eu abri, que eu limpei, nunca encontrei uma moeda dentro dele. Agora o Senhor manda eu ir na praia, no mar, pegar um peixe que lá dentro tem dinheiro. E Pedro foi. Um dos maiores problemas do crente é não acreditar na palavra de Deus, quando ela manda fazer algo que aos nossos olhos é impossível.
Porque nós estamos acostumados com o natural. Irmãos, me ouçam só mais um pouco, já estou quase terminando. Não se enfadem não, por favor. Nós estamos acostumados com o natural. Esse é o problema da igreja. Vive simplesmente o natural. Mas Deus nos chamou para vivermos sobrenaturalmente o poder do Espírito em nossa vida e neste mundo. Amém, igreja? E Pedro pega lá e paga o imposto. Era assim que Jesus ensinava a crer de verdade. Agora a igreja ensina gritando. A igreja ensina tirando. Campanha, campanha, campanha. Dá, 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 dá. Há muito que precisa ser consertado antes de Jesus voltar. E eu sei que Deus está nos consertando, irmãos. Eu sei que o Senhor está nos consertando. Certa vez eu estava pregando e nessa coluna Deus mostrou para mim um prumo. Vocês sabem o que é prumo? Quem sabe o que é prumo? Levanta a mão. Prumo é aquele que você coloca na parede para ver se a parede fica retinha. Se o pedreiro, quando faz a parede, ele coloca um prumo para ver se está retinho. E Deus me deu essa visão de ver um prumo descendo aqui. Ó. Já tem um tempinho isso. Mas quando Deus fala com a gente não esquece. Então eu creio que está chegando o tempo que Deus está colocando um prumo nas nossas vidas. Acertando o que está torto. Endireitando o que está errado. Nos fazendo viver realmente o mundo espiritual e não mais o mundo natural. Nos levando a viver pela fé e não por vista. Dói. Porque mexe com a nossa estrutura carnal humana. Mexe com a nossa mente humana. E você tem que começar a viver isso, meu irmão, em nome de Jesus. A palavra fala que nos finais dos tempos, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. E nós temos visto alguns jovens tendo testemunhos de sonhos. Quantas visões, quantos sonhos já tive, minha esposa e outros irmãos. Não tenham medo do sobrenatural, de Deus. Tenham medo do sobrenatural do inimigo. Mas não tenha nem medo deles, porque ele, em nome de Jesus, já está cancelado em nossas vidas, em nome de Jesus. Então orem para que essas coisas aconteçam com vocês. Para que não haja dúvida quando o Espírito Santo fazer, operar milagres. Tem pessoas que é incrédulo, vai dizer, isso aí é conversa para boi dormir. Mas eu vivi, eu vivenciei, eu experimentei, eu vi, pessoa eu conheço, é verdade. E mesmo assim, a incredulidade vai impedir muitos de ver a glória de Deus. Orem até desenvolver o poder da unidade, para suprir a necessidade uns dos outros. Não seja mão de vaca. Não retenha aquilo que é de Deus. Abençoe. Amém? Eu preciso me resguardar. Meu irmão, não faça isto em nome de Jesus. Não seja louco de querer juntar tesouros aqui na terra. Você pode fechar os teus olhos e não ver o que você tem juntado. Eu vi uma matéria de um homem lá nos Estados Unidos, um catador de materiais recicláveis. E todo o material que ele vendia, ele colocava em latinhas e escondia dentro do barraquinho que ele morava. Isso por um bom tempo. E aí, esse homem sumiu. E as pessoas perceberam que ele não passava mais pegando mais nenhum material. E as pessoas mais próximas que conheciam ele, chegou perto de onde ele morava e sentiram um cheiro ruim. E aí, abriram a porta, ele estava morto. Chamaram a polícia chegou corpo de bombeiro para socorrer, para
olhar o que tinha acontecido. E quando eles começaram a mexer nas coisas, tinha dinheiro em tudo quanto é lugar do barraco, dentro de latinhas escondido. Um dinheiro que podia lhe fazer viver muito bem, cuidar da sua saúde. Mas ele só juntou e não usufruiu. E morreu na miséria. A igreja primitiva se juntava para distribuir. A palavra fala que aqueles que não tinham terreno, o irmão que tinha 2, dava o terreno para o outro. Construía a casa uns por outros, se ajudavam mutuamente. E assim a igreja crescia. Hoje a igreja vive uma individualidade tão grande. Ah, eu vou dar meu dízimo, pastor? Ah, eu vou dar a minha oferta, pastor? Será que o mundo está conseguindo convencer a tua mente e inverter as coisas da palavra de Deus? Será que não deu para perceber que o que está sendo jogado nas mídias sociais é tudo para tentar abafar o evangelho de Jesus, desacreditar o evangelho de Jesus? Sim, há muito charlatão, há muitos falsos profetas, há muitos enganadores, há muitos que estão milionários à custa da igreja. Por isso a palavra fala que o Espírito Santo nos ajuda a discernir as coisas. Mas há sim milhares, muitos pastores simples e humildes de coração que pregam a verdade e que não usufruem de riqueza nenhuma, arrancando a lã das ovelhas. Que a oração nossa nos ajude a compadecermos uns dos outros em todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Coisas sérias que nós estamos falando aqui. Orem, porque a oração nos leva a clamar por diversos motivos e situações. Aumenta a amplitude da oração pela necessidade de outros. A oração coletiva nos ajuda a sair da caixinha. Nos ajuda a orar pelo país, orar pelos doentes, orar pelos detentos, orar pelo malfeitor. Nos ajuda a orar pela nossa comunidade, orar pelo nosso bairro. Nos ajuda a orar até abençoando governos que só massacra e humilha o seu povo. E o Senhor diz, ore pelos seus inimigos. Como é difícil nós orarmos para quem nós amamos, imagina orar para quem é nosso inimigo. Olha como a palavra de Deus é diferente do mundo. Ore pelos seus inimigos. Abençoe eles, libere bênção na vida deles. Então a oração, ela amplia a nossa capacidade de visão das necessidades para sermos intercessores. Terça-feira, às 20h30, nós temos reunião de oração aqui. Parece que a palavra intercessão causa medo nas pessoas. É oração. A gente chega aqui, a gente lê um texto bíblico e nós oramos em favor de todos os pedidos que os irmãos colocam no grupo da igreja. E quantos milagres nós já vimos durante o ano de 2024. Quantas curas, quanta libertação, quanta transformação nós vimos através de pequenos grupos de oração que nós temos aqui. Não é necessário explodir. Querem criar megas eventos para orar. Naqueles megas eventos se ora um dia. A igreja local, ela ora todo momento. E eu estou convidando a você a ser um crente de oração. Convidando a você para as terça-feiras sair de frente da televisão e vir orar aqui conosco. Clamar pela sua família, clamar pela sua vida. Amém, igreja? Orem, porque a oração nos leva a clamar por diversos motivos e situações. O centurião, que tinha um servo doente, chega a Jesus, dizendo para ele, olha, o meu servo está doente. E Jesus diz, olha, eu vou na tua casa. Ele diz, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga só uma palavra e meu servo será curado.
Ô igreja, talvez é isso que está faltando. Talvez não, muitas vezes é isso que está faltando. Senhor, eu vou para a igreja. Basta uma palavra na pregação, basta uma palavra na adoração, e eu creio que o Senhor me ouviu e que me respondeu e que operou na minha vida. Escuta, 3 coisas para terminar. É importante na oração. Quando você orar, ore com sinceridade de coração. Ela precisa expressar exatamente, genuinamente, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Você me ouviu? Ela tem que expressar exatamente o que você está sentindo e o que você está pensando. Ela tem que ser uma oração sincera, verdadeira. Caso contrário, não vai acontecer. Segunda coisa, seja específico na sua oração. Senhor, me abençoa. Há mais de 8.000 promessas de bênçãos na Bíblia. Por que Deus às vezes demora para abençoar? Porque você não disse o que você quer. Chega um servo diante de Deus, Jesus pergunta para ele, fala, o que você deseja que eu veja? Ele pode dizer, Senhor, eu quero ter uma vida abençoada, porque eu sou cego, não tenho nada, me dá uma condição de ser próspero, rico, me dá servos para que possa fazer tudo o que eu mandar. Ele não poderia ter feito isso? Não, ele disse, Senhor, que eu veja, porque se eu ver, vou deixar de ser mendigo, vou trabalhar e vou ter uma vida abençoada e feliz. Então, quando você orar, ore especificamente. A oração deve ser clara e direta sobre o que você deseja e sobre o que você precisa. Amém? Está vindo à minha memória o testemunho de uma irmãzinha que nós conhecemos. Ela morava de aluguel. E ela estava com problema na fechadura da casa dela. E ela disse, eu preciso pedir para o meu filho para trocar a chave da minha porta. E ela ia se esquecendo de falar isso para o filho dela. Aí um dia ela foi para o culto, chegou na casa dela, o filho dela tinha trocado toda a fechadura da casa dela. E ela ficou tão feliz, tão alegre. Ela falou, eu queria que só que trocasse a chave, que para mim era a chave. Ela falou, não mãe, era a fechadura. E ela falou assim, ela sentiu no coração dela, se você tivesse pedido uma casa nova, você tinha ganho a casa nova, não simplesmente a fechadura de uma porta velha. Você está me ouvindo? Ore especificamente. Ela continuou pagando aluguel com uma fechadura nova, sendo que ela poderia ter sido abençoada com uma casa nova. Ah, eu estou doente. Qual é a sua doença? Qual o diagnóstico? Senhor, eu preciso ser curado desta enfermidade. Específico. Senhor, eu quero um trabalho. Abre uma porta para mim. Senhor, abre uma porta, não é a que você quer. Não é a que você é profissional. Mas abriu uma porta. Aí você fala, caramba, é a única porta que abriu. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Vai desgostoso, trabalha com pesar, com tudo. Você disse, abre uma porta. Deus abriu uma porta. Crente é isto. Deus não deixa de abençoar. Ele abençoa. E muitas vezes, você disse uma porta. Está aberta a porta. Por isso, aprenda. Ore especificamente sobre aquilo que você deseja e sobre aquilo que você precisa. Terceira coisa para terminar. Seja paciente. A oração pode não trazer a solução imediatamente, mas é um processo de crescimento e vivência no poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Ela promove transformação. Tenha paciência no período. Talvez Deus possa responder imediato, mas talvez Deus vai
precisar tratar com você primeiro acerca de algumas coisas. E aí vai demorar um pouquinho. Portanto, seja paciente. Amém? A oração é uma prática pessoal e também coletiva. Portanto, ela precisa levar você a ver os resultados no mundo espiritual, ver os resultados positivos e desejados. A oração nos leva a mudar os sentimentos internos de pessimismo, negativismo, para vermos como ficará quando Deus agir em nosso favor. A oração muda a paisagem, o ambiente, a pintura da tela, digamos assim. Temos que permanecer na expectativa que Deus está agindo em nosso favor. Isaías 65, 24. Antes mesmo de rogar, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Esse é o nosso Deus. Marcos 11, 24. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Aleluia. Você vê a diferença de uma oração eficaz para uma oração para enganar as suas emoções e sentimentos? Então, ore em pé, ore sentado, ore ajoelhado, ore acamado, ore curvando-se diante de Deus, ore prostrado no chão, ore levantando as mãos para os céus, porque Ele é digno. Aleluia. Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. E agora eu te convido a orar. Posso ouvir um amém? Que tal pôr em prática tudo que foi ensinado hoje? Então eu vou te dizer, ore algo nesta noite específico. Não ore mais, Senhor, me abençoa. Ore algo específico agora para você. Ore algo específico que você conhece alguém que está precisando. Não sei se é um emprego, não sei se é uma cura, não sei se é uma reconciliação, não sei qual é o seu problema. Eu não sou vidente, o Espírito Santo não está mostrando nada para mim com relação a essas coisas. Mas eu sei que há muitas situações em nosso meio. Então você vai orar especificamente acerca do que você precisa que Deus atue nesse momento. Sobre o que você deseja e sobre o que você precisa. O grupo de louvor vai começar a tocar e cantar. E eu vou te dar aí 2 minutinhos para você pensar no que você vai orar. Amém? Feche teus olhos, por favor. Você está na presença do Pai. O centurião disse, olha, o meu servo está doente, eu preciso que ele seja curado. O cego disse, Senhor, eu preciso ver. O que você precisa hoje? O que mais está angustiando a tua alma, o teu coração? O que mais tem entristecido o seu coração? Situações familiares? Situações financeiras? Saúde? É isto. É onde o Senhor quer operar. Aonde mais está te ferindo, aonde mais está te mexendo, aonde mais está te machucando, onde mais está te deixando fraco, aonde mais você está dizendo, parece que não tem solução. É aí que Deus quer mostrar a sua glória. É aí que Deus quer manifestar a sua glória, porque Ele é contigo. E se possível, você diga, Senhor, ajude a minha incredulidade, não tenha vergonha de dizer isso. O Espírito Santo que sonda os corações, sabe o que passa dentro do seu coração.
Ele conhece os teus intentos, conhece o seu coração, conhece a sua fraqueza, sabe que você não está conseguindo orar em cima desta situação, mas a palavra disse hoje, o Espírito intercede por você. Ele está agora clamando a Cristo, ao Pai, dizendo: Senhor, ajude agora esta mulher, ajude agora este homem, ajude agora este jovem. Ele está precisando disso e disso, mas não está sabendo expressar. Então eu estou expressando para ti a necessidade